A leitura que nós vamos fazer da palavra do Senhor se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 5, onde o Senhor vai falar a respeito de milagre. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Amém, igreja? Glória seja dada ao nosso Deus. Agradecemos ao Pai, porque Ele vem nessa noite falar, nesse momento, a respeito de milagres. E o tema que o Senhor nos traz na noite de hoje é que em meio à multidão, Jesus nos escolheu. Em meio à multidão, Jesus nos escolheu. E o maior de todos os milagres que Jesus podia ter feito sobre as nossas vidas, Ele fez. Que foi o milagre da salvação. Então, dê glórias ao Senhor por esse tão grande benefício. Amém? E quando nós lemos o texto, nós vamos ver que fala a respeito de um lugar chamado Porta das Ovelhas, e o texto diz que existe, diz que Jesus subiu ali a Jerusalém, e diz que existe esse lugar, é presente, e ele existe. Existe um lugar chamado Betesda, que na forma ali grega do aramaico, significa casa de misericórdia. E quando nós vamos observar esse texto, ele fala que existe esse lugar e diz que Jesus se aproximou ali daquele lugar. E quando nós vamos pensar no que havia acontecido naquele tempo, como era a peregrinação de Jesus, nós vamos observar que ali havia muitos santuários espalhados pelo Antigo Oriente, muitos lugares que ofereciam curas, muitas divindades famosas que eram famosas porque as pessoas iam procurar e o encontro, acreditando conseguir com isso cura dos seus males, cura das suas enfermidades, curas dos seus problemas. E quando nós vamos observar, mediante a palavra, que Jesus é o maior de todos os santuários. Jesus é o santuário que é o agente do Pai. Jesus, ele é o eterno. Quando nós observamos o texto, ele diz que havia ali galpões, pavilhões. Então, pavilhões são construções provisórias. Mas Jesus, ele é o eterno. Ele é o eterno, Ele é o único. Jesus não é aquele que tem períodos, que tem fases, que tem tempos determinados para agir e para atuar, mas Ele age por tempo infinito. Ele é o eterno, Ele é o agente do Pai. Amém? E aí nós vamos chegar, que diz o texto no versículo 3, que nele havia uma multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos. E quando nós começamos a observar o texto, nós vamos ver que lá em Levítico, essas pessoas, coxos, cegos, paralíticos, essas pessoas em Levítico 21, 18, eram consideradas impuras, eram consideradas imundas. E Jesus se dirige ali àquele lugar. E quando Jesus se dirige a um determinado lugar, igreja, não só naquele tempo, mas nos dias de hoje, Jesus já sabe com quem Ele quer tratar, Jesus já sabe com quem Ele quer falar, Jesus já sabia a vida que Ele queria alcançar.
porque diz o texto que jazia multidões de enfermos. Quantas pessoas existiam naquele lugar, necessitando ser alcançadas por Jesus. E aprove a Jesus se dirigia àquele lugar de muitas enfermidades, de muitas doenças, muitas dores, muitos sofrimentos, mas Jesus sabia a vida que ele queria alcançar. E é por isso que o Senhor nos traz o tema na noite de hoje. Em meio à multidão, Jesus nos escolheu. Nós, igreja, fazíamos parte dessa multidão. Nós fazíamos parte, igreja, dessa multidão. Onde nós vamos encontrar lá em Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E a partir do encontro com Jesus, derramadas misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, a partir daquele encontro, Jesus efetuou o milagre da salvação sobre nossas vidas. E é por isso que nós devemos dar glória a Deus, é por isso que nós devemos agradecer, porque em meio à multidão, Jesus nos escolheu. Quantas outras vidas estavam ali prostradas? Quantas outras vidas estavam ali necessitadas do milagre? Mas aprove a Jesus escolher aquele homem. Aprove a Jesus escolher a cada um de nós. Aprove a Jesus escolher você, meu amado irmão que está em casa. Então dê glórias a Deus, dê glórias a Jesus. Amém? E quando nós prosseguimos, diz o versículo 4 que existia ali um tanque cheio de água e que as pessoas alimentavam a sua esperança naquele tanque, naquela água, colocando a sua crença, a sua fé, a sua esperança. Porque diz que quando as águas eram agitadas ali por um anjo, o primeiro que descesse as águas sarava de toda e qualquer enfermidade. Quando nós vamos observar, o mundo caminha dessa maneira. O mundo caminha colocando a sua crença, a sua esperança, a sua confiança nas pessoas, nas coisas, nos objetos, nos ídolos. O mundo caminha dessa forma, igreja. Quando o Senhor diz na sua palavra que existe, é porque existe esse lugar. O mundo caminha buscando misericórdia em quem não tem poder para realizar a misericórdia. O mundo caminha buscando perdão em quem não tem poder para realizar o perdão. O mundo caminha buscando salvação em quem não tem poder para realizar a salvação. Porque somente Jesus Cristo, somente aquele que foi ao nosso encontro, como foi de encontro aquele paralítico, tem poder para realizar. E diz o texto que havia ali naquele lugar um homem enfermo, havia 38 anos. Não importa o tempo que se passou, porque nós sabemos que o tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro. Diz o texto que aquele homem fazia 38 anos, estava naquela condição, estava naquela situação. E diz o texto também que quando Jesus se depara com aquela situação, quando Jesus chega naquele lugar e quando Jesus observa a condição daquele homem, diz o texto que Jesus, sabendo que ele estava há muito tempo naquela situação, porque o Jesus a qual nós servimos é o Jesus que veio ao mundo em forma de homem para sentir as nossas dores. Ele se coloca no nosso lugar e diz o texto que Jesus se compadeceu da situação em que aquele homem se encontrava. E Jesus se dirige àquele homem e lhe faz a pergunta: queres ser curado? Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Porque mesmo diante da resposta daquele homem, que não tinha entendimento de quem era Jesus, Jesus não desistiu daquele homem. Assim como também Jesus não desistiu de nós. Porque quando ele tem um propósito em uma vida, ele não desiste.
Ele vai até o fim com seus propósitos. Os propósitos de Jesus, quando chegou ali, era alcançar a vida daquele paralítico. E Jesus, nessa noite, tem propósitos. Há vidas que Jesus quer alcançar a partir da sua palavra. Jesus nunca se dirigiu a nenhum lugar de forma em vão. Jesus sabia a vida que ele queria alcançar, aquele paralítico. Porque Jesus é aquele que se compadece da situação. E Jesus chegou naquele lugar para fazer o milagre. E mesmo aquele homem não entendendo quem era Jesus, não tendo entendimento de quem o estava fazendo a pergunta, nós vamos observar que quando Jesus faz a pergunta, aquele homem diz: Senhor, eu não tenho quem me ponha na água. Senhor, porque quando a água é agitada, eu não tenho quem me coloque ali no tanque, para que eu me cure, para que eu sare das minhas feridas. E é desse jeito que o mundo caminha. Sempre colocando a confiança, a esperança nos outros, nas pessoas, e nunca entendendo que Jesus está oferecendo cura. Jesus está oferecendo salvação. Jesus está oferecendo libertação dos pecados. E aquele homem, ele não entendeu o agir de Jesus em sua vida. Mas que nessa noite você entenda a forma como Jesus está tratando. Ele está oferecendo cura. Ele está oferecendo o milagre da salvação. Ele está oferecendo transformação de vida. Assim como foi na vida daquele homem. Assim como foi na vida de cada um de nós. Ele também está oferecendo a você, amado ouvinte, nessa noite. E mesmo assim, quando nós não temos entendimento de quem é Jesus, do seu poder, do seu agir em nossas vidas, mesmo assim Jesus age, porque Ele é cheio de graça, rico em misericórdia e fiel em seus propósitos. E Jesus se dirige ali ao homem e Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. O mundo caminha uma fé morta, mas Jesus chegou com autoridade para determinar na vida daquele homem que jazia muito tempo no meio dos mortos, no meio daqueles que viviam uma fé morta, que não tinham a viva esperança da presença de Jesus. Jesus, com sua autoridade, determinou para a vida daquele homem que ele se levantasse, igreja. Nos versículos 8 e 9, Jesus tem autoridade para nos dar vida. Porque aquele tanque, aquele lugar de água parada, nada podia fazer. Porque só Jesus é a fonte que jorra para a vida. Só Jesus é a fonte de água viva. Só Jesus nos dá vida e vida em abundância. Glória seja dada ao nosso Jesus, porque um dia Ele nos encontrou. Em meio à multidão Ele nos escolheu. Mas o mundo caminha uma fé morta. E nós glorificamos aquele que um dia se aproximou de nós, cheio de graça e rico em misericórdia, onde nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele disse com poder e grande autoridade: levanta-te. É em nome de Jesus que essa palavra está sendo pregada. Levanta-te para a glória de Jesus, porque só a fonte que jorra para a vida eterna tem poder de dar vida. Poder de dar vida àquele que estava morto, àquele que estava prostrado há tanto tempo sem esperança. Mas Jesus chegou para mudar o quadro. Jesus chegou para mudar a história. E é esse Jesus que está sendo pregado aqui nessa noite. Quando nós contemplamos, chegamos lá no versículo 14, nós vamos encontrar que Jesus encontrou aquele homem. E aquele homem já não fazia mais parte da multidão de enfermos. Aquele homem já não jazia mais no mundo sem esperança, vivendo uma fé morta. Mas Jesus encontra aquele homem no templo. Aquele que Jesus um dia escolheu, trilha outros caminhos, jamais faz o caminho de volta.
ao mundo dos mortos, ao mundo daqueles que caminham sem fé. Jesus restitui a visão ali àquele homem. E nós vamos ver que após aquele homem ser alcançado pelas misericórdias de Deus, aquele homem glorifica a Deus, ele dá um salto de alegria, e essa alegria que nós precisamos ter, quando temos um encontro maravilhoso com Jesus, quando nós chegamos ali naquele coxo da Porta Formosa, após em nome de Jesus o Nazareno, aquele homem ser alcançado e ele ser curado da sua enfermidade, diz o texto que ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. Então glorifique ao Senhor, glorifique a Jesus por tamanho benefício, um benefício merecido. Nós não merecíamos, mas aprove a Jesus nos escolher, nos contemplar com tão grande milagre, a salvação eterna, igreja. Aquele homem, diz o texto, que ele estava naquela situação, se encontrava naquela condição, em situação passageira, em situação provisória, mas Jesus chegou na vida daquele homem de forma definitiva. Aquele homem foi alcançado pelas misericórdias de Jesus pela eternidade, e é dessa forma que Jesus fala ao nosso coração. Glorifique a Jesus, agradeça a Ele pelo dia do encontro, agradeça a Ele porque em meio a uma multidão Ele nos escolheu, nos contemplou com a salvação eterna. E nós, quando observamos Lucas 19:6, nós vamos ver Zaqueu, aquele publicano, cobrador de impostos, que queria saber quem era Jesus, e ele sobe ali numa pequena árvore e ele quer ver Jesus. E quando Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar na tua casa. Que coisa maravilhosa! Zaqueu o recebeu com alegria. E é dessa maneira que a igreja deve seguir, é dessa maneira que a igreja deve caminhar, vivendo com alegria, pelo dom imerecido, pela salvação com que Jesus nos alcançou. Nós não podemos ser pessoas tristes, nós temos que glorificar e exaltar o nosso Deus a todo momento, a todo instante sobre as nossas vidas. A igreja deve caminhar com alegria, saber que o dia do encontro, aquele momento maravilhoso, vai fazer parte da nossa vida para a eternidade. Então se alegre, glorifique, porque em meio à multidão, Jesus nos escolheu. Em meio à multidão, Jesus foi ao nosso encontro. Em meio à multidão, Jesus fez o milagre da salvação nas nossas vidas. Amém? E eu quero trazer a aplicação para os nossos corações na noite de hoje. O encontro com Jesus nos faz novas criaturas. Andamos em novidade de vida. Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus dá vida e vida em abundância. Só Jesus nos proporciona a alegria da salvação eterna. Foi Ele quem nos escolheu e nos lavou com o seu sangue regenerador. Dê glória, dê vida ao seu nome. Amém? Que nós possamos caminhar com essa alegria no coração. Estamos passando, como já foi dito essa noite, pregado através do nosso pastor, estamos passando por sofrimentos, por provações, por dificuldades, mas a igreja, mas o povo de Deus precisa ter alegria no coração da salvação eterna, da presença de Jesus, do encontro maravilhoso que transformou a nossa vida. É desse jeito que nós precisamos caminhar. Então dê a glória devida ao nome santo de Jesus, ao nosso Salvador. Amém? E que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.